Essa é uma análise psicológica sobre um dos meus filmes preferidos e um clássico absoluto dos cinemas, o filme O Silêncio dos Inocentes. Meu nome é Marcos e você está no Psico. O filme foi lançado em 1991, foi dirigido por Jonathan Demme. É um thriller psicológico de suspense adaptação do livro de Thomas Harris The Silence of the Lambs. Em português significa O Silêncio dos Carneiros. O filme mostra a relação de Clarice Starling, uma jovem agente do FBI, com um prisioneiro, o psiquiatra canibal Dr. Hannibal Lecter. Do outro lado nós temos um serial killer que está matando e esfolando mulheres, chamado de Buffalo Bill. Temos então o triângulo em que a história se baseia. A Clarice é uma jovem formada em psicologia e criminologia, que está em treinamento no FBI. Mas apesar de ser uma estudante, ela é uma pessoa muito dedicada e inteligente. Transtornos mentais. Sim, o filme nos mostra que a Clarice tem um trauma de infância desde que perdeu os pais e apresenta o que chamamos de neuroses obsessivas, que são transtornos mentais relacionados com os medos e os traumas, também conhecidos como TEPT, o transtorno de estresse pós-traumático. As neuroses são determinadas pela história de amor do indivíduo. Sigmund Freud. De acordo com o DSM-5, o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, são distúrbios de ansiedade. Geralmente estão ligados a acontecimentos traumáticos que a pessoa não consegue se recuperar. As neuroses podem durar muitos anos, em alguns casos pode durar até a vida inteira. No filme é possível identificar que ela apresenta vários sintomas, mas temos um destaque para os distúrbios do sono. Desde pequena, ela sofre com pesadelos que a fazem acordar no meio da noite. Ele é um psiquiatra que foi condenado por homicídio e canibalismo. Ele está internado no hospital psiquiátrico para pacientes de alto risco. É um psicopata extremamente ardiloso e inteligente, e com uma das mentes mais complexas do cinema, com transtornos mentais que vão muito além da antropofagia. Transtornos mentais. O Dr. Hannibal possui uma patologia selvagem e obscura, que na psicanálise chamamos de perversão com fantasias orais sádicas. Ele sente prazer em matar, devorar e principalmente em causar dor. Apresenta também outros transtornos de personalidade, como o transtorno de personalidade antissocial e o transtorno de personalidade narcisista. Como características, o filme mostra que o Dr. Hannibal é extremamente altivo, vaidoso e muitas vezes arrogante. Ele gosta de ser elogiado e admirado. É muito manipulador, não sente culpa, remorso por causar sofrimento, pois as pessoas que ele mata e devora são para ele pessoas indignas, de baixo nível. Ele poupa apenas pessoas que de alguma forma ele nutre alguma admiração. O filme mantém um mistério sobre o seu passado, revelando apenas que seu nome verdadeiro é James Gunn. É um psicopata serial killer que matou e esfolou 5 mulheres até então. Seu modus operandi é sequestrar mulheres que estão acima do peso, deixar presa num poço sem comer para emagrecer. E assim a pele fica flácida, depois ele as mata e arranca a pele. Por fim ele desova num rio com o objetivo de esconder evidências, exceto aquelas que ele deixa de propósito, que são os casulos de mariposa que ele coloca na garganta delas, a mariposa que ilustra a capa do filme. Transtornos mentais. O Bill apresenta uma personalidade extremamente complexa, com vários transtornos mentais, incluindo o transtorno de personalidade antissocial. Em uma análise mais freudiana, ele se encaixa em uma categoria de perverso chamada de fetichista. O filme mostra que o Buffalo Bill possui uma relação de desejo com a pele da vítima. Ele não se interessa pela pessoa, mas apenas por uma parte do corpo específica. Ele costura roupas com a pele como uma espécie de troféu. Ele está fazendo roupa de mulher com mulheres de verdade. Ele não respeita qualquer tipo de regra social a não ser que seja conveniente para ele. Ele não sente culpa ou arrependimento e não enxerga as pessoas como seres humanos, mas como objetos, o que torna praticamente impossível estabelecer um diálogo lógico com ele, tentar negociar ou muito menos apelar para valores morais. Ele apresenta também outros transtornos de personalidade, como o narcisista e a dismorfia corporal,
que fazem com que ele tenha uma relação ambivalente com a própria imagem. É de fato um personagem muito complexo. Clarice e Hannibal. A Clarice então é enviada pelo FBI ao hospital psiquiátrico para conversar com Hannibal na esperança de que ele ajude no caso do Buffalo Bill. Esse tipo de trabalho é feito porque durante investigações sobre os assassinos em série, eles precisam levantar o perfil psicológico para tentar mapear padrões de comportamento. Mas no primeiro encontro, o Hannibal, como um psicopata manipulador, ele estabelece que as dicas que ele dará sobre o Buffalo Bill estão condicionadas a Clarice revelar coisas pessoais, um acordo quid pro quo. A Clarice é uma pessoa muito autêntica, muito sincera. Ela não tem medo de abrir e falar coisas pessoais, ainda que seja algo constrangedor. Ele percebe que ela não está ali para mentir ou para tentar manipular. Ela não o subestima, ela o respeita, mas também o afronta algumas vezes quando necessário. E essa autenticidade faz com que sejam criados laços de confiança, uma espécie de vínculo terapêutico. O filme deixa muito claro que existe sempre uma tensão entre eles, mas a honestidade dela faz com que ele comece a admirá-la, e sem ela perceber, ele já começa a analisá-la e tratá-la como paciente. Nesse momento, há uma quebra no padrão do psicopata clássico com ausência total de empatia. O Hannibal possui um alto nível intelectual, a sua percepção sensorial é no estado da arte, e ele se mostra um profundo conhecedor dos traumas humanos, o que torna muito difícil esconder alguma coisa dele. Para a psicanálise, para que a gente possa superar um trauma, nós precisamos evocá-lo. O passado, o presente sempre se misturam em uma ordem cronológica diferente do tempo que conhecemos. E conforme a Clarice vai revelando os detalhes da sua vida, ele começa a compreender suas neuroses e obsessões, consequentemente as suas motivações, levando-o ao ponto-chave de toda a trama, a metáfora dos carneiros. No último encontro entre eles, a Clarice conta que após a morte dos pais, ela foi morar com os tios e os primos num rancho. Numa noite, ela acorda assustada com um barulho e ela vai até o celeiro. Lá ela encontra carneiros gritando como vozes de criança. Ela abre o portão para os carneiros fugirem, mas eles não fogem. Mas ela quer salvar pelo menos um. Ela pega um no colo, tenta correr, mas como é muito pesado, ela não consegue. E ela acaba deixando ele lá. Depois, ela descobre que o carneiro acabou sendo morto pelo dono do rancho. Essa história aparentemente não faz qualquer sentido, mas ela é justamente o ponto-chave desse filme. Em uma analogia bíblica, o carneiro ou o cordeiro simboliza o inocente que é sacrificado. Para Clarice, os carneiros simbolizam as vítimas, e a primeira vítima foi o seu pai, que morreu quando ela era criança e ela não pôde fazer nada. Ela não supera a perda do pai e o pior, ela se sente culpada. As crianças em processo de luto têm mais dificuldade para entender o que aconteceu. Depois ela tenta salvar o carneiro, mas ela não consegue porque é muito pesado. Mais uma vez, o desejo de salvar e novamente o sentimento de impotência por não conseguir. Trazendo para a vida, a gente sempre tenta mostrar que está tudo bem, mas o inconsciente é implacável. Nosso corpo, nossa saúde, nossas atitudes sempre vão mostrar que a história não é bem assim. Os gritos dos carneiros são manifestações do inconsciente. Os pesadelos, distúrbios do sono são sintomas. A cada nova vítima, Clarice tem mais um carneiro para salvar. No inconsciente, salvando a vítima é como se ela salvasse o pai, consequentemente a si mesma da dor de perdê-lo. Seu carneiro atual é a Catherine, filha da senadora que foi sequestrada pelo Buffalo Bill. Clarice diz ao Hannibal que ainda tem pesadelos, que acorda de madrugada e que ainda escuta os carneiros gritando. E ele pergunta para ela: e você acredita que se você salvar a pobre Catherine, os carneiros vão parar de gritar? Esse é o sentido do título original do filme, O Silêncio dos Carneiros. Esse é o desejo da Clarice, parar os gritos dos carneiros, os gritos do seu inconsciente. O sonho é a estrada real que conduz ao inconsciente. Sigmund Freud. Para o Hannibal, as revelações da Clarice são degustações psíquicas prazerosas, mas como terapeuta traz também uma implicação de ajudá-la descobrir o seu caminho, digeri-la e assim transformá-la. O Lecter então finaliza o último encontro dando uma dica de como ela vai encontrar o Buffalo Bill e salvar a Catherine. Como padrão já estabelecido, ele não fala diretamente, mas sempre induzindo a paciente dele a pensar: como começamos a cobiçar, Clarice? Cobiçamos aquilo que vemos todos os dias. Você não vê os olhos percorrendo o seu corpo todos os dias? E os seus olhos não procuram as coisas que você quer? A Clarice então consegue deduzir que a primeira vítima do Buffalo Bill, ou seja, quando ele começou a cobiçar, era alguém que morava perto dele, e assim ele podia ver todos os dias. E a Clarice literalmente vai parar na porta da casa do Buffalo Bill. O resto é história.
Bom, essa foi a minha análise psicológica sobre o filme O Silêncio dos Inocentes, que muito além de um clássico do cinema, esse filme é um estudo sobre os desejos e medos mais terríveis presentes nos seres humanos. Se você gostou dessa análise, comente o que você achou, compartilhe com algum amigo que também gosta desse filme. Essa foi a minha primeira análise, então provavelmente não ficou tão bom, mas devagar as coisas vão melhorando. E se você quiser acompanhar mais análises como essa, se inscreva aqui no canal que muito em breve estarei postando mais vídeos como esse. Obrigado. Então, Clarice, os carneiros pararam de gritar?